Graça e paz, meus queridos. Jesus e os conflitos sociopolíticos. O mundo nunca esteve tão polarizado. A sociedade ocidental, principalmente, tem sido palco de guerras ideológicas que têm separado famílias e amizades de longa data, em nome de um partidarismo, em nome de uma facciosidade ideológica em que a rivalidade e as disputas de ideias, que muitas vezes saem do campo das ideias e passam até mesmo às vias de fato, dominam o cenário e rompem relacionamentos. As disputas ideológicas são antiquíssimas na história da humanidade. Já na Grécia Antiga, são registrados debates acalorados e disputas ferozes entre epicureus, estoicos e entre cínicos. Cada um deles reivindicando para si uma superioridade moral e ética e alegando ter a melhor leitura de mundo possível e que o homem pode, no entanto, conceber. Há 2000 anos atrás, nós temos um registro maravilhoso de dois homens diametralmente opostos, ideologicamente falando. Dois homens de cosmovisões e ideologias totalmente distintas e até mesmo antagônicas. Conseguiram deixar tudo isso de lado, toda essa diferença, quando se depararam com algo muito mais poderoso do que qualquer visão de mundo meramente de um lado. Nós temos Levi, também conhecido como Mateus, que posteriormente escreveria o Evangelho de mesmo nome, o Evangelho de Mateus. Mateus era publicano, ou seja, cobrador de impostos, e tinha a abjeta função de ser um serviçal de Roma na exploração do seu próprio publicanos. Eram excluídos da sinagoga. As pessoas passavam por eles e cuspiam no chão em sinal de desprezo. Eram homens gananciosos, que não davam muita bola para relacionamentos familiares e também não tinham relacionamentos afetivos sinceros, porque ninguém confiava em um coletor de impostos. No entanto, como eram homens gananciosos, eles não ligavam para isso, porque eram grandemente recompensados. Eles ganhavam muito bem de Roma para executar este espúrio serviço. No entanto, Mateus, quando se deparou com Jesus, ao passar pela coletoria, a Bíblia nos conta que ele imediatamente seguiu a Jesus e deixou de lado esta função. Do outro lado, nós temos Simão, não estamos falando de Simão Pedro, estamos falando de Simão o Zelote. Os zelotes eram uma facção dos judeus que odiavam estrangeiros, odiavam o Império Romano, pregavam o não pagamento de impostos a Roma, faziam atentados, perpetravam atentados terroristas constantemente contra alvos romanos e pregavam a morte a todos os romanos. Era uma facção violenta e pode ser comparada aos revolucionários de hoje. Odiavam Roma e odiavam ainda mais os seus compatriotas publicanos que faziam o serviço indigno, podemos dizer assim, de coletar impostos abusivos dos da própria nação. Agora vamos fazer um pequeno exercício de imaginação. Imaginar como foi o ministério desses homens, logo no início, assim que foram chamados por Jesus. Como foi o relacionamento entre os dois, quando se encontraram pela primeira vez, e quando começaram a ter que andar juntos, pregar juntos, comer juntos. Porque todos que vêm a Cristo sabem que não se torna um crente maduro e espiritual de uma hora para outra. São pequenos passos, onde você vai deixando os costumes da velha vida e vai aprendendo os preceitos do Evangelho e também adquirindo experiência e sabedoria em Cristo. Assim foi também com aqueles homens. Imaginem esses homens tendo que conviver juntos, aprender a se amar, aprender a se respeitar e aprender a pregar o Evangelho juntos. Imaginem que Jesus era itinerante e vivia de cidade em cidade. Muitas vezes eles dormiam fora de casa. Muitas vezes eles passavam dias e semanas inteiras com Jesus pregando
ensinando e aprendendo aos pés de Cristo. Imaginem quando Mateus fechava o olho para dormir. Será que ele não ficava preocupado com uma possível recaída do Simão Levi e querer matá-lo, querer executá-lo? O fato é que a história registra que esses homens foram até o fim com Cristo. Jesus morreu, ressuscitou, voltou para comissioná-los a cumprir o grande ide, que é pregar o evangelho a toda criatura. E a história registra que somente Judas, dos 12, é quem não cumpriu o seu chamado, é quem desviou-se, indo para o lugar que lhe era próprio, como diz. É gratificante saber que esses homens deixaram de lado suas convicções terrenas em prol de algo muito mais valioso e algo que jamais pode lhe ser tirado. Levi, Mateus, deixou de ser um avarento e ganancioso coletor de impostos e construiu relacionamentos verdadeiros em Cristo Jesus. Por outro lado, Simão, o Zelote, escapou de uma morte trágica, pois em 70 depois de Cristo, por ocasião da grande revolta da guerra de Roma contra Jerusalém, quando o imperador enviou suas tropas, lideradas por Tito, e cercou Jerusalém, após a tomada de Jerusalém, a última fortaleza na cidade de Massada, a fortaleza de Massada, construída por Herodes, foi tomada, estava cheia de zelotes. Os zelotes estavam todos entrincheirados nesta fortaleza e Tito e suas legiões invadiram e os zelotes cometeram suicídio em massa para não serem pegos pelo inimigo. Provavelmente Simão, mesmo idoso, estaria ali com eles, pois era comum que os idosos, os líderes, fossem junto para dar moral às facções ou às tropas. Então, Simão desistiu de ter um reino terrestre, porque os zelotes esperavam um reino messiânico terrestre, em que a história conta que foi frustrado, porque todos eles foram mortos em Massada, para ganhar um reino celestial, em que o ladrão não pode roubar e a traça não pode comer o tesouro que ali está, para aqueles que creem e para aqueles que esperam a sua bendita vinda. Esta é a lição que nós aprendemos em Cristo, e eu tenho minhas posições políticas, ideológicas. No entanto, nós não podemos colocar nossa confiança em posições humanas, mas sim em Cristo Jesus, porque Ele prometeu um reino que jamais será destruído. E Ele é fiel para cumprir suas promessas, como nós já vimos, as promessas que a Bíblia anunciou de antemão e foram cumpridas ao pé da letra, como a volta do povo judeu à sua terra em 1948, como um prenúncio do começo das dores que apontam para o fim, que será glorioso para todo aquele que confia em Cristo. Essa é a mensagem de hoje, meus queridos. Eu desejo a vocês um grande 2022, um abençoado ano que agora está se iniciando, e estamos juntos aí nessa nova empreitada que Deus tem colocado em nossos corações. Eu espero dividir com vocês aqui ao longo do ano e até quando Deus permitir, a nossa leitura de mundo com as lentes da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.